Oi, gente, bom dia. Meu nome é Laura. Hoje eu vou fazer a palestra sobre benefícios da inclusão digital. Então, falando um pouquinho sobre mim, né? Aí uma foto deu numa outra manhã fria, só que essa viajando. Meu nome é Laura, eu tenho 29 anos, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Fiz faculdade de medicina na Unifesp, né? Paulista de Medicina, e vim aqui para a USP fazer residência de clínica e agora de geriatria. Estou no segundo ano da residência de geriatria. Uma coisa que eu acho que é importante falar para vocês é que eu sou apenas uma usuária aí de internet, de aplicativos, eu não tenho nenhuma especialização nessa área, né? Então, a ideia mesmo é a gente fazer mais uma conversa, trazer para vocês aí algumas ideias de maneiras que a inclusão digital pode ajudar, mas, assim, quero deixar bem aberto mesmo e falar que eu não tenho nenhum conflito de interesses. Vou citar aqui alguns nomes de marcas, de aplicativos, mas a ideia é trazer mais para o dia a dia de coisas que vocês possam conhecer ou possam usar. Tá bom? Então, primeiro trazendo aí um questionamento que é: vocês já pensaram aí todos os jeitos que a tecnologia pode ajudar vocês? Então, eu acho que a gente pensa em algumas coisas mais óbvias, mas outras acabam fugindo um pouco, outras a gente não pensa. A ideia da palestra é justamente trazer um pouco disso. Trouxe aí algumas imagens, primeiro de imagens comuns, tá? Então, vocês sabem o que está acontecendo aí? Isso, exatamente. E aqui? Isso. E aqui? Exatamente. Uma senhora aí com muitos medicamentos, que a gente sabe que é realidade aí de muitas pessoas, né? E essas são coisas do nosso dia a dia que podem ser facilitadas pela tecnologia, né? Então, a gente tem aí aplicativos de banco que facilitam muito, né? A gente pagar a conta, resolver coisas, pegar extratos. Aplicativos de mobilidade, então 99, Uber, tem o Mobiliza, que é da cidade de São Paulo também. Claro, você vai gastar mais dinheiro do que um ônibus, mas, de qualquer forma, pode ajudar, principalmente quem tem mais dificuldade de mobilidade. E a gente tem também, isso nem todo mundo sabe, alguns aplicativos que fazem controle dos medicamentos, colocam alarmes. Um pouquinho mais para frente na apresentação, vou citar alguns nomes para vocês, tá? Principalmente quem toma vários remédios, isso pode ajudar bastante. Então, quais são os objetivos gerais da aula, né? Entender como a inclusão digital ela pode ajudar a gente a envelhecer de uma forma mais saudável e também manter a autonomia. Então, usar aí, a tecnologia, a parte digital, para nos ajudar no nosso dia a dia. E refletir aí sobre algumas possibilidades, então, mais práticas dessa inclusão. Como que a gente define, né, a inclusão digital? Então, é o processo em que todas as pessoas, então, jovens, idosos, pessoas com deficiência, todas as pessoas, tenham aí tanto acesso quanto habilidade e oportunidades de utilizar esses meios, né? As tecnologias digitais. E é importante que isso seja feito de uma forma segura, de uma forma significativa. Então, a ideia é que a pessoa, de fato, participe desse processo. Para isso, é necessário um acesso, né, à internet, a um computador, um tablet, um celular. Essa parte eu acho que hoje em dia é muito mais fácil. A maior parte de vocês, acredito que já tenham aí algum tipo de dispositivo que conecte à internet. É importante também que tenha confiança e compreensão dos processos, tá? Então, isso vai desde da parte de ligar o dispositivo até a parte de se aprofundando em coisas mais complexas, sites mais diferentes, aplicativos mais diferentes. E isso não tem jeito. Isso vem primeiro com a experimentação, né? Então, a gente precisa começar sempre de algum lugar, e com a prática também, tá? Aí eu deixei um exemplo de um curso, né, informático para a terceira idade. Então, algumas pessoas vão ter acesso, né, de familiares, de pessoas que possam ajudar, pelo menos, a começar. E, a partir daí, vão, de fato, explorando por si só. Existem cursos online que podem ajudar nesse sentido. E existem cursos também presenciais, em SESCs, em ambientes assim, para quem não tem nenhuma experiência na área. E a terceira coisa, de fato, para estar incluído digitalmente é pertencer a esse universo. Então,
a gente sabe que algumas coisas são mais difíceis, outras são mais fáceis, mas eu dou o exemplo, por exemplo, do WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa que a maior parte das pessoas já incluiu, uma coisa que anos atrás talvez parecesse impossível, muito difícil, e hoje em dia a secretária estava dando um exemplo de que mandou no grupo de vocês, né, a questão da inscrição. Então, para a gente, de fato, poder estar incluído, a gente tem que estar nisso o dia todo, né, pertencendo a esse universo. E coisas que talvez vocês não tenham tanto acesso, tanto hábito, o jeito, de fato, de entrar é começar e ir praticando e, de fato, utilizando dia a dia. Trouxe aí agora, então, 10 benefícios, né, da inclusão digital para a gente ter algumas ideias. Então, o primeiro, acho que é mais óbvio, que é a questão de manter relações vivas. Então, o próprio WhatsApp e outros aplicativos como o Facebook, videochamadas que facilitam a gente ficar mais próximo dos familiares que possam estar distantes. E isso aumenta o senso de pertencimento, aumentam o contato social, que às vezes pode ser mais dificultado nos dias de hoje. O segundo benefício é a questão de ativar o cérebro, né? Então, nisso às vezes a gente não pensa muito. Existem aí diversos cursos disponíveis online dos mais variados temas. Então, a gente tem curso de culinária, de bordado, de jardinagem, tantos cursos fechados, pagos, que vocês conseguem achar, quanto vídeos no YouTube, que são simples. Às vezes, quero fazer alguma receita específica, quero treinar algum ponto específico, e procurando vocês conseguem achar. E a gente tem alguns aplicativos mais voltados para a parte de memória mesmo. Aqui coloquei o exemplo de 2, né? O Lumosity e o Cognifit, que tem alguns joguinhos, alguns testes que vocês conseguem fazer, principalmente para treinar memória, atenção e resolução de problemas. Então, isso é uma coisa que vale a pena explorar. O terceiro benefício é o lazer, né? Esse eu acho que a gente acaba não esquecendo. Então, a gente tem aí o Netflix, né? Outros aplicativos onde a gente tem filmes, séries que podem nos trazer conhecimento e lazer. Coloquei também do Spotify, que é um aplicativo onde a gente tem músicas de todos os tipos. Tem uma versão paga, mas tem uma versão de graça também, né? O YouTube e aqui um joguinho, né? Alguém conhece esse joguinho? Já jogou? É o Candy Crush, né? Que ficou muito famoso alguns anos atrás. Então, coisas que a inclusão digital podem nos trazer. Além disso, a gente não pensa tanto nessa parte, mas além do lazer em si, a internet pode servir para atividades mais culturais. Então, existem aí museus de todas as partes do mundo que colocam parte dos seus acervos online. Então, o Louvre, por exemplo, tem um acervo gigantesco online, que você consegue acessar, ver obras, passear pelos corredores. No Brasil, um exemplo que é assim, mais estruturado é a Pinacoteca mesmo. No site da Pinacoteca, você consegue ver diversas obras. Eles têm como se fosse fotos dos corredores, né, que é interativo. E, para quem tem dificuldade de mobilidade, não consegue ir, isso é uma coisa que ajuda também, né? E coloquei também um exemplo de um documentário. Não sei se já falaram desse documentário para vocês. Foi um documentário feito aqui pela USP, né, sobre o envelhecimento. E a gente tem muitos documentários no Netflix também, nas outras plataformas também, mas a gente tem muitas coisas culturais que a gente consegue achar no YouTube de graça também, para aumentar aí o nosso âmbito cultural. O quinto benefício é a parte de atividade física mesmo, né? Então, a gente tem alguns treinos de todas as dificuldades que podem ser procurados no YouTube, né? E a gente tem também, eu não sei se vocês já ouviram falar do Wii Fit. É um videogame, né? Inicialmente o Wii foi criado para jogos mesmo, só que ele é feito de uma maneira em que você tem aí um controle que fica ligado na mão, então ele pega seus movimentos, você tem o tapetinho que pega também seus movimentos dos pés, né? E ele foi virando aos poucos não só uma questão de jogos, né, uma questão de lazer, mas algo que pode promover aí a saúde física. Então a gente tem alguns estudos, inclusive estudos na USP, né, que viram que isso pode ajudar para fortalecimento muscular e principalmente para equilíbrio, que é uma coisa que é importante para a gente prevenir quedas, por exemplo.
Então, é mais um exemplo de uma coisa que consegue ajudar, né, na promoção de saúde física. O sexto benefício é a parte de organizar a nossa rotina, né? Então, aqui estão alguns nomes de alguns aplicativos que a gente consegue colocar os remédios, colocar lembretes, tá? Então, a gente tem o Pilo, MedSafe e um que é totalmente brasileiro, né, que é a Hora do Medicamento. Isso pode ajudar bastante quem tem aí uma polifarmácia, quem usa mais remédios por dia. A agenda mesmo, né, para a gente colocar as consultas, os exames, deixar tudo anotado num lugar só. Muita gente prefere agenda de papel, mas o celular também pode facilitar, também pode ter essa funcionalidade. E a própria questão de mercado, né, que foi uma coisa que aumentou muito na pandemia. Então, coloquei o exemplo do iFood, mas a gente tem diversos outros aplicativos de mercado que facilitam também a não ter que sair, pegar um transporte público, ou pegar um Uber, carregar sacola, né? Coisas que podem ajudar. O sétimo benefício é a parte de monitoramento do corpo mesmo. Essa primeira imagem, vocês sabem o que é isso? Isso. Então, esse é o Libre, né? Como se fosse um sensor que fica dentro da pele, né? E a pessoa que usa isso não precisa ficar medindo a glicemia no dedo, se picando. Claro, tem um custo, né? Atualmente a gente não tem isso no SUS, mas acho que a tendência aí, com o passar dos anos, é que isso vire realidade para todo mundo, inclusive no SUS, porque facilita muito, né? A pessoa com o celular consegue passar e aí monitorar a glicemia de uma forma mais, assim, ao longo do dia, saber o quanto está variando, ajustar aí as doses de insulina. Então, é uma coisa que facilita muito. E a gente tem também os relógios, né, espertos, smartwatches, que a gente chama. Então, eles estão sendo usados para a gente avaliar a questão, né, da frequência cardíaca, das calorias, da quantidade de passos. Às vezes, ele pode servir como um incentivador, então o próprio relógio avisa: olha, você está parado há muito tempo, levanta, caminha um pouco, olha, você está perto da sua meta de passos, faz mais 1000 passos. Isso pode ajudar a estimular. E coloquei essa foto de cima também, porque na medicina a gente está usando ele também para monitorar arritmias. Então, o pessoal da cardiologia está vendo que, claro, não é assim igual a fazer um eletro, a fazer um Holter, a fazer um exame mais aprofundado, mas ele pode servir para nos indicar que esse exame mais aprofundado é necessário. A gente sabe que algumas pessoas entram e saem de arritmias e, estando com o relógio ali, a gente consegue monitorar o quanto que isso está acontecendo. Isso ajuda bastante já hoje em dia, né, na medicina, e a tendência é que vai ajudar cada vez mais. O oitavo benefício é a questão de informação infinita que a gente tem, né? Informação de qualidade que a gente pode procurar. Aqui eu coloquei alguns exemplos de site. Então, acho que o site do Drauzio Varella é muito acessível. Não sei se vocês já viram alguma coisa. Aparece no UOL, aparece às vezes em alguns jornais e fala dos mais variados temas, né? E existe também alguns sites de associações específicas de doenças específicas. Então, esse aqui é o site da Associação Brasileira de Alzheimer, né? A maior parte dessas associações tem conteúdo de orientação para quem não é da área da saúde, de como lidar com essa doença, o que esperar, informações básicas, né? Alzheimer, Parkinson, são associações que têm muito conteúdo nesse sentido, tá? Uma coisa que eu acho importante falar é que, ao mesmo tempo que tem muita informação de confiança, tem muita besteira também na internet. Então, vale sempre a pena a gente procurar sites dessas associações, sites já conhecidos. E no Instagram, Facebook, às vezes a gente vai ver vídeos que a gente não sabe de onde está vindo. Claro, podem ser de médicos que estão falando coisas de confiança, pode, mas também pode não ser. Então, preferir aí ambientes, sites que a gente sabe que estão sendo vistoriados, né, por associações, ou por médicos assim que a gente já conheça, conheça as credenciais, né, para, de fato, poder confiar que é uma informação de segurança. O nono benefício, indo aí para essa área da saúde, né, é facilitar o acesso. Então, a gente tem a Agenda Fácil, que é um site, um aplicativo e um site que a ideia é facilitar, né, a marcação de consultas nas UBSs.
Não são todas as UBSs que estão, de fato, com o aplicativo funcionando, mas a ideia é que isso vá para todas as UBSs aqui na cidade de São Paulo. A gente tem o Remédio Agora, que também é uma maneira de você marcar na farmácia de alto custo o horário de ir buscar seu medicamento. A gente sabe que a farmácia de alto custo do SUS tem filas de espera gigantescas e a gente reservando o horário facilita bastante, fica bem mais rápido. Tá? E teleconsultas em geral, que acho que ficaram muito mais famosas na pandemia e que chegaram para ficar. Né? Às vezes não ter que sair de casa, não ter que ficar esperando numa fila de um PS, tirar uma dúvida, além de consultas ambulatoriais mesmo, que a gente está usando cada vez mais esse recurso. E, por fim, um benefício que acho que a gente não pensa muito, a gente fica muito preocupado, às vezes, da questão de a internet é perigosa, mas, na verdade, a internet pode ser utilizada para aumentar a nossa segurança. Né? Então, essa primeira foto, existem algumas pulseiras, né, com um botão de pânico, botão de SOS para ser apertada caso a pessoa se sentir mal. Existem pulseiras que detectam também quando a pessoa cai, para daí mandar um aviso para alguém da família. Né? E existem também aplicativos, maneiras que você consegue rastrear o celular. Então, para quem sai sozinho, às vezes isso é muito útil, a família inteira consegue colocar. Isso não é só para idoso, não, tá? Isso é para qualquer idade. A gente sabe, né, que a cidade é perigosa, então consegue colocar o celular ali e ter uma noção de onde a pessoa está, ficar mais tranquilo, olha, está no trabalho, olha, foi na consulta. Então, são maneiras aí da gente aumentar a nossa segurança. Queria fazer aí uma ressalva, né, que é a questão, de fato, da segurança. Então, a ideia é trazer mais os benefícios hoje, mas acho que vale a pena sempre falar que a gente precisa sempre desconfiar. Então, ser desconfiado acho que o primeiro passo para a gente não cair aí num golpe, não ter nenhum problema depois. Tá? Trouxe aqui 2 orientações mais gerais. Então, primeiro com a questão das senhas. Né? Então, evitar aí senhas que usam nomes, que usam datas de aniversário, porque isso é muito fácil de hackear. Né? Tem muitos dados nossos que ficam disponíveis, então esse é o tipo de coisa que é fácil de descobrir. Não compartilhar a senha com outras pessoas, então tentar criar senhas mais complexas, com nome, com letras, com números. Às vezes não vai lembrar da senha, pode escrever num papelzinho, não tem problema, tá? Mas para tentar aí ser uma coisa menos fácil de ser hackeada. E outra coisa é a autentificação de 2 fatores. Não sei se vocês viram a hora que eu cheguei, que eu fui colocar a apresentação, eu tive que logar, né, no meu e-mail para abrir a apresentação. E aí ele pediu para eu pegar o meu celular para confirmar que era eu que estava entrando. Então, isso nos aplicativos de e-mail, Facebook também tem isso, outros aplicativos que a gente precisa logar, em geral, tem como a gente deixar isso ativado. Tá? E a ideia é essa, se alguém descobrir a nossa senha, se alguém hackear a nossa conta e conseguir ali entrar de outro computador, a pessoa vai mandar uma mensagem para o seu celular. Primeiro que você vai saber que tem alguém tentando entrar, e aí você consegue mudar, proteger. E segundo que ela não vai estar ali, né, com o celular, não vai ter como, de fato, entrar. Então, a recomendação é que todos esses aplicativos, né, em que a gente faz login, que a gente pode deixar setado desse jeito, a gente deixe, porque é um passo a mais aí na nossa segurança. Tá? E a outra coisa é referente aí a links, a preenchimento de informações. Às vezes, a gente recebe por e-mails, olha, aqui é do banco, né? Entra aqui, coloca os dados. Sempre desconfie. Então, na dúvida, entre em contato com o gerente ou tente entrar pelo site do banco à parte. Né? Às vezes, é um link que entra para um site que é igual ao do banco, mas não é o próprio do banco. Se você entrar pelo site do banco à parte, você percebe que é outra coisa. Né? E a outra coisa é não cair em promessa de dinheiro fácil, porque se estão falando que, olha, ganhou um prêmio, olha, só clica aqui que você consegue pegar, em geral, o dinheiro não cai do céu, né? Acho que todo mundo sabe disso. Então, evitar mesmo, porque existem essas tentativas de golpe. Tá? E a segunda coisa aqui que eu trago de ressalva que acho que muitas vezes a gente tem a tendência de, olha, só acredito vendo, né? Acho que esse é um ditado famoso. E agora a gente tem com a inteligência artificial
muitas vezes nem vendo a gente pode acreditar, tá? Então, só deixar essa ressalva mesmo. Eu vou colocar esse videozinho. É um videozinho. Ixi, precisa pôr o som. Lançamento de uma nova inteligência artificial que está impactando todos os setores. É bem curtinho, tá? Só pra gente. Notícia de última hora. Tá bom. Vai ficar muito alto, eu acho. Notícia de última hora sobre o lançamento de uma nova inteligência artificial que está impactando todos os setores. E como as pessoas estão reagindo? Cíntia está no centro da cidade para colher as primeiras impressões. Você tem medo de ser substituído por uma inteligência artificial? Não tenho. Eu domino a inteligência artificial porque eu sigo o canal Laboratório de IA no YouTube. Então, esse vídeo é um vídeo que foi feito como um marketing, né, de um canal de YouTube, mas é só para vocês verem que assim, nenhuma dessas pessoas existe, isso não é um jornal, isso não são atores, é realmente pessoas que foram feitas com essa inteligência artificial. Então, eu não estou falando isso para assustar vocês, eu acho que os benefícios, eles superam muito, como a gente mostrou, né? Eles, na verdade, a gente tem isso já na nossa vida de alguma maneira, e quanto mais a gente tiver incluído, mais fácil vai ser para a gente perceber, né, o que é, o que não é, o que a gente consegue fazer. Mas para vocês tomarem muito cuidado, mesmo quando vocês estiverem, né, vendo vídeos, vendo informações, sempre questionar mesmo, porque a tendência hoje em dia é que fique praticamente irreconhecível, né, do que é verdade, o que não é, tá? Notícia de última hora sobre... Não vou. Isso. E aí, para finalizar, abrir de fato para perguntas, né? Então, vou deixar aí uma sugestão para vocês, né, de fazer algum passo hoje, tentar... Algumas pessoas, eu sei que já estão um pouquinho na frente das outras, já têm um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de hábito, mas acredito que nessas sugestões sempre vai ter alguma coisa ainda que dá para explorar, né? Então, para quem tem muita dificuldade ainda, tenta, de fato, entrar num aplicativo, aprender como mexer, e aí é nesse dia a dia mesmo que as coisas vão ficando mais naturais, né? Para quem é mais novo, que já nasceu na tecnologia, já nasceu mexendo no celular, pode ser mais fácil, mas todo mundo começou de algum lugar, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. E é isso. Queria... Vou passar agora para a gente fazer os comentários, tirar as dúvidas. Doutora Laura, eu tenho uma condição específica de visão que é degeneração macular relativa à idade e olho seco. Então, a tela do celular brilhante, com reflexo, é péssimo para todo mundo que tem isso, né? E muito idoso tem. Existe algum site que para antirreflexo, que a gente pode colocar no celular antirreflexo ou não? Sinceramente, antirreflexo eu não conheço nenhum. O que dá para fazer é deixar as letras bem maiores, então tem como a gente fazer. E existem alguns aplicativos que você coloca para deixar... Até procuro o nome para você, eu acabei não colocando na apresentação, mas eu achei quando eu estava pesquisando para a apresentação, né? Para deixar os ícones mais simples, assim, mais claros de ver. Perfeito. E aí você pode controlar o brilho mesmo do celular, né? Eu não conheço, teria que pesquisar mesmo se tem algum específico para reduzir a questão do reflexo. Porque na televisão, eu peguei o tecido tule, sei. e envolvi 3 camadas da minha televisão. Entendi. Mas melhorou pra caramba. Entendi. O tule, ele quebrou o reflexo. Entendi. Eu sei que, por exemplo, existem o Kindle, né, que são, já ouviu falar, que é como se fosse um livro, um tablet que você coloca livros digitais, né?
É uma coisa que fica, parece uma folha de papel mesmo, não tem reflexo nenhum. Mas do celular, isso facilita muito a leitura. Mas do celular mesmo, sinceramente, vocês conhecem algum aplicativo específico? Uhum. Tem uma tela que se você está perto, você não lê o que ele está vendo lá. Isso. Mas isso, quando a pessoa está vendo, ainda vai estar dando o reflexo. A questão é que você coloca como se fosse uma película, e aí quem está olhando de lado, ele escurece. Isso é uma outra estratégia para a gente pensar em segurança. Uhum. Você já tentou usar alguma película, alguma coisa que... Uhum. Sim, mas eu acho que talvez nesse sentido, uma película mais fosca talvez ajude, porque vai reduzir um pouquinho do brilho. Aí você ajusta o brilho nas configurações mesmo do celular e tenta colocar essa película que vai funcionar como o tule. De fato, acho que é uma boa recomendação. Sim. Sim. Uhum. Imagina. O Enio está falando que existem alguns aplicativos que invertem a cor. Não sei se você tentou nesse sentido. Tá. E existe as configurações, tem um jeito da noite, né? Isso é uma coisa legal também para deixar no celular. À noite ele brilha menos, então você não precisa nem a partir você coloca um horário, né? É o modo noturno. Então vamos dizer às 8 horas da noite, às 9 horas da noite, eu já estou querendo me preparar para ficar mais tranquilo, dormir, não ficar tanto na tela, né? A partir desse horário ele já vai mandar uma luz sem tons tão claros. É uma coisa que pode ajudar. Só complementar isso aqui. Eu perguntei, Mônica, para o ChatGPT, ele deu várias saídas aqui. Tá? Ele deu 7 saídas para fazer um ajuste no próprio celular. Tá? Depois posso te passar isso. Bom dia, doutora, a todos vocês também. Bom, 2 situações para nós, jovens, né? 2 situações realmente que acontecem no nosso dia a dia. Primeiro, as atualizações, que o próprio sistema envia, e para nós, realmente, para adaptar essa nova informação, para nós fica mais complicado. E é uma questão de alerta aí, uma ajuda também. E a outra questão de horário, né, que nós também temos as nossas limitações, né? Então, falar um pouco sobre a questão de horários também, que às vezes limita para nós. Como assim, horários? Consegue explicar um pouquinho melhor? Nós estamos na tela, quanto tempo que a gente está na tela. Né? Tá. A gente sabe hoje, claro, nem tudo são flores, né? A ideia da apresentação é falar sobre os benefícios, né, das coisas que podem acrescentar, mas a gente sabe que, de fato, a gente não deve passar muito tempo na frente de telas, né? Porque senão também vira um problema, vira um vício, né? Você fica dependente do celular para tudo. Então, não existe um tempo que a gente recomenda como um tempo limite, mas, claro, a ideia é que isso seja uma coisa que acrescente na nossa vida e não sirva aí como... eu não saio porque quero só ficar mexendo, quero só ficar jogando. A gente tem vício em jogos, não só jogos de azar, de dinheiro, né, mas jogos no celular mesmo. Tá? E a questão das atualizações, assim, é difícil para todo mundo, viu? É difícil até para mim também. Recentemente teve uma no meu celular que eu fiquei totalmente perdida, não sabia como mexer. Mas é isso, quanto mais a gente for tentando, isso não pode servir, acho que, como um empecilho. Então, na hora que tiver atualização, a gente vai ficar mais perdido, e aí a gente tem que explorar um pouquinho ali. Então, mexer, ver, olha, agora não é mais para passar para cima, agora é para passar para o lado.
Aí reconfigurar, isso diminuiu a letra, vamos aumentar um pouquinho a letra de novo, né? As atualizações vão vir, mas, na verdade, elas são positivas. Então, às vezes, vocês vão ver que vai vir uma atualização, a bateria vai começar a durar mais, né? Vai chegar uma funcionalidade que você vai conseguir ajustar, que talvez você não conseguisse antes. Essas questões de tela, essas questões de brilho, foram coisas que foram sendo acrescentadas conforme a necessidade dos usuários, né? Então, claro, é uma dificuldade, não dá para dizer que não, mas acho que para todo mundo, não só para quem é jovem. Uhum. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava na porta. Ah, eu sei que é um microfone. Eu estava na porta de um banco e dois senhores atrás de mim, um falando assim para o outro: ah, meu filho quer que eu pague as contas tudo pela internet. Aí eu não vou poder sair de casa, não vou encontrar os amigos. Quer dizer, eu fiquei pensando nisso, que para pessoa de idade, ir no banco né? Pelo menos uma desculpa para sair de casa. Não, isso eu concordo. Eu acho que a melhor parte da interação social mesmo é a cara, né? Então, isso nunca vai ser substituído. Mas a ideia da apresentação é que algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade de mobilidade, e aí, assim, eu não consigo ir no banco. Então, por exemplo, a minha avó, ela tem uma dificuldade de mobilidade, ela não conseguiria ir, e aí, se ela não conseguisse ir, outra pessoa ia ter que fazer por ela. Então, isso é uma coisa que ela perderia a autonomia, digamos. E aí, tendo essa possibilidade, ela consegue manter a autonomia dela, porque a cabeça dela ainda está boa para fazer as contas, pagar as contas. Então, é nesse sentido que eu acho que é um benefício. Mas, claro, isso tudo, ir no mercado, ir no banco, fazer essas coisinhas na rua, ir no cinema ao invés de assistir em casa, são coisas que a gente tem sempre que estimular, porque isso também vai, né, ativar a nossa mente, não só o celular. De toda forma, a ideia é trazer possibilidades mesmo, né? Também digitar aqueles códigos de barra, né, que é número para caramba. Mas existe, né, nos aplicativos, muitas vezes ele abre e tem a câmera, né? Aí você passa. Mas sim, é número pra caramba. Olá. É sobre controle de senhas. Alguém me falou, eu não fui pesquisar, mas que tem um aplicativo que controla as senhas. Mas a minha dúvida é, esse aplicativo fica no celular. Se ele for roubado, ele vai ser seguro? Isso é seguro? Obrigada. Sim, existem aplicativos e no próprio Google, se vocês forem ver, às vezes o Google sugere, quando você vai entrar alugar num lugar, aparece, né? Sugiro uma senha forte, e aí ele já deixa salvo a senha com relação ao seu e-mail, né? Assim, a gente tem alguma... Digamos, se a pessoa pegar o seu celular, a gente tem aplicativos que, por exemplo, precisam do seu dedo para liberar. Então, muitas vezes, você tem uma senha para esse aplicativo de senhas, ou você tem que colocar o rosto ou colocar o dedo para... Exatamente. Então, claro, nada vai ser impossível, nada vai ser 100%, mas muitas vezes ajuda, porque... Como tem muita coisa hoje em dia que tem senha, às vezes a gente tem a tendência de vou colocar qualquer coisa, ou colocar a mesma senha em tudo. E aí, por exemplo, se descobrem, às vezes, algum site mais bobinho, que não tem uma segurança, que é muito fácil de hackear, e aí usa essa senha para esse site, usa essa senha para o e-mail, aí usa essa senha para o Facebook, e aí, né, a pessoa consegue descobrir todas. Então, esses aplicativos, em geral, é isso. Tem uma senha para entrar ou precisa do seu dedo, do seu rosto. Então, acaba sendo um passo a mais, né? Porque a pessoa, além de ter que descobrir a senha, que já é uma senha mais difícil, ela ainda teria que descobrir como entrar no aplicativo, entendeu? Em geral, quando a coisa é dentro do seu celular,
é muito difícil que alguém externamente, então o aplicativo que está baixado lá, com os dados que estão baixados lá, é muito difícil que alguém externamente consiga olhar os dados que estejam lá dentro, entendeu? O que é mais perigoso é o que está na internet, né? Os dados que você está pondo na internet, que está mandando, que está logando. Então, isso que é mais hackeável, digamos assim, né? Num geral, tudo que vocês conseguirem deixar de autentificação de 2 fatores, de segurança, eu acho que é sempre uma dificuldade a mais, porque sempre vai ter uma pessoa que não vai deixar isso, e é isso que vai ser o alvo, né, de quem estiver tentando descobrir. Aproveitar a discussão, e me lembrou que existe uma iniciativa do governo federal que se chama Aplicativo Celular Seguro, que é justamente para tentar aumentar essa segurança, né? Então, você cadastra o seu celular nesse aplicativo, você pode cadastrar o celular de familiares, por exemplo. Então, se porventura você tivesse o celular roubado, você pode acessar pelo seu familiar, sinalizar de que o celular foi roubado e automaticamente ele já trava todos os aplicativos de banco, aplicativos de senha daquele celular que foi roubado. E você, inclusive, pode inativar o celular para que ele nem possa ser vendido e funcione. Né? Então, é uma iniciativa para tentar diminuir aí os furtos e roubos de celulares. Celular seguro. Esse é legal, é uma coisa legal de ter assim, como uma camada a mais de segurança. É um aplicativo desenvolvido pelo governo federal e você pode encontrar nas suas plataformas de aplicativo. Por exemplo, se for da Apple, Apple Store, se for do Google... celular seguro. Deixa eu até ver se é isso mesmo, mas eu acho que é. Celular seguro. Cada celular ele tem um código que é único, é como se fosse tipo o chassi do celular. Então, o chassi, né? Cada carro tem o seu chassi. Então, o celular ele tem um desses também. Então, se você tem esse número, você consegue pedir para a operadora travar esse celular caso ele seja roubado. E aí esse número que o aplicativo consegue identificar e deixar na posse da administração do aplicativo, do governo federal, para tentar travar na eventualidade de um roubo ou um furto. Aqui eu achei celular seguro BR e celular seguro GOV. É o GOV? Aí você me pegou. O meu ele entra com gov.br, é do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não sei se é esse. Vou aproveitar o ensejo. Semana próxima passada, outra terça-feira, recebi o telefonema, até pedir licença, professor, aqui, me chamando para a consulta da Prevent Senior. Ela não faz isso. Usou de todos os telefones, de todos os cuidados. Aí eu liguei para lá e falei, não temos nada. Então, toma muito cuidado. Eles entraram até na saúde também. Isso é um cuidado, você vê? Existe golpes de hospitais, então uma coisa que saiu como se fosse um hospital do SUS cobrando. Isso não existe, tá? Mas é isso, assim, mesmo uma pessoa que está trancada em casa e que não quer ficar no mundo digital, que não quer participar de nada, também está sujeito a receber essa ligação. Então, na verdade, quanto mais inteirado a gente estiver dessas coisas, mais a gente vai se proteger, né? Mais a gente vai desconfiar, saber que não é assim que funciona, e a gente vai ter recursos para procurar, de fato, né? Por exemplo, existe um aplicativo da Prevent Senior, então aí a gente vai ver, o que é isso que está ligando? Não tem nada aqui no aplicativo específico da Prevent Senior. Uhum. Uhum.
Bom dia. Só para avisar para vocês, né, não sei se vocês já sabem, mas que tem um golpe na internet que eles mandam uma imagem pelo WhatsApp, que ela não é nítida, e a gente clica para visualizar, e ele entra no teu celular e pega todos os teus dados. Então, tomar cuidado também com mensagens no WhatsApp de alguém que a gente não conhece, tal, porque isso é bem importante. É a forma que eles têm de entrar no teu celular. Tá? Uma coisa que tá ficando, a gente tem que tomar cuidado é a questão do reconhecimento facial também, né? Falando de imagens. Então, às vezes, a pessoa vai pedir para tirar uma foto sua e isso pode ser usado também, tá? Então, tudo bem, quando a gente vai entrar em prédio, a gente vai fazer, eles vão tirar uma foto lá para registro, mas, muito além disso, não autorizem que tire foto mesmo, porque, às vezes, recebeu algum presente, recebeu alguma coisa, tem que tirar uma foto, também são golpes possíveis. Exatamente. Tá. Tem vários golpes, né? Acho que isso é um problema de segurança pública, assim, porque todo mundo está sujeito a essas fraudes digitais e cada vez mais eles estão se tornando sofisticados com isso. Então, alguns para ficar esperto, né? Então, o número de telefone, veio falar com você, pedindo dinheiro, Pix, coisa do tipo, muito cuidado, muito cuidado. Teve outra vez que uma das donas da clínica em que eu trabalho veio me pedir um dinheiro no Pix. Eu não, talvez o contrário fosse possível, mas acho que ela me pedir não condiz. Aí eu liguei para ela, olha, esse seu número é um número que está vindo com a sua foto e está pedindo dinheiro. Clonaram o meu WhatsApp. Então, uma dica para não clonar o seu WhatsApp, algumas coisas de segurança também. Dentro do WhatsApp, se vocês forem ver na configuração, tem a possibilidade de ele não mostrar a sua foto para números desconhecidos. Isso pode ser uma camada de segurança, porque se um número estranho de uma pessoa mal intencionada, né, for salvar a sua foto e se passar por você, se você não tem o número dela salvo, a sua foto não aparece para ela, então ela não consegue tirar se passar por você, né? Outra também, cuidado com ligações, né? Então, muita ligação de fraude, principalmente se passando por gerente de banco, dizendo que teve uma conta indevida no cartão de crédito. Então, esse é um golpe que está cada vez mais comum, da falsa central de atendimento. E-mails, então e-mails com links. Cuidado, sempre que tiver um link dentro do e-mail, seja dizendo que você ganhou um dinheiro, que você foi eleito para alguma coisa e tal, cuidado, né? Porque o link é uma forma, às vezes, de te levar para um site malicioso. E aí esse site malicioso é que vai tentar ali pegar seus dados. Então, algumas dicas com isso. Então, o gerente do banco ligou dizendo que teve algum problema com o cartão de crédito, desliga. E você mesmo liga para a sua agência depois para confirmar essa informação antes de passar qualquer dado, passar qualquer outra informação importante. Então, essa dupla checagem é legal de ter. Olá. Tem acontecido muito, acho que umas 6 vezes nesse mês, de me ligarem no fixo e para que eu faça uma pesquisa sobre o governo do Estado de São Paulo. Isso existe? Algumas pesquisas são por telefone mesmo, algumas pesquisas do governo, tá? Então, é difícil dizer especificamente se isso existe. Se a senhora quiser, né, ouvir o que tem a dizer, se começarem a pedir dados seus, muitas informações suas, não dê. Mas, às vezes, vai ser uma pergunta, alguma coisa assim, sei lá, fez uso de tal estrutura do governo, alguma coisa que não vá ter grandes informações pessoais. O governo usa algumas pesquisas telefônicas, sim, tá? Pesquisas eleitorais, na época, às vezes, são feitas por telefone também. Então, às vezes é uma maneira, mas
pedir o seu nome, seu documento, o endereço, aí não caia nessa. Tá bom? Imagina. Então, mas essas perguntas por telefone, não tem aquela história de, se você responder sim, eles gravam a sua resposta sim, para autorizar alguma coisa. Eu não falo mais a palavra sim no telefone. Se pergunta meu nome, eu respondo, isso mesmo. Sinceramente, eu nunca ouvi assim, disso ter, de fato, acontecido, né? Claro, os golpistas sempre estão passos à frente, ainda mais hoje em dia com a questão da inteligência artificial, às vezes pegar a voz para alguma coisa, né? Em geral, eu acho que a gente ainda não chegou num nível... Claro, ele pode gravar a sua voz, depois pegar a sua voz para, por exemplo, dar um golpe de... Autorizar, sinceramente, eu nunca ouvi. Uma coisa que eu já ouvi foi no sentido de depois usar a sua voz para ligar para a família, dizer que foi sequestrado. Isso eu já ouvi, tá? Mas é isso. Infelizmente, a gente não consegue se fechar totalmente numa redoma. Se não quiser responder nenhuma pesquisa, também é nosso direito, né? Para uma segurança maior. Mas, de fato, eu sei que o governo tem algumas pesquisas telefônicas, então é difícil dizer também que tudo é golpe. Talvez alguma coisa seja, de fato, uma pesquisa. E, no geral, se não tem um dado mais direto, ele pode pegar sua voz, pode retorcer, até pode, mas isso na vida também, né? A gente está sendo filmado. Então, os nossos dados todos, a todo momento, né? Não só no nosso celular, quando a gente vai em algum lugar, passa numa consulta, tem o cadastro na Vivo, os nossos dados, infelizmente, estão abertos, né? E, ao mesmo tempo que os golpistas estão se modernizando, estão aumentando essas estratégias de segurança, né? A gente só tem como reagir, na verdade, né? Então, a tendência é que... Por exemplo, quem mora numa situação, num condomínio de segurança, né? Aí a sua visita vem, tem que dar os dados dela para um fulaninho que está lá, que amanhã ele já não está mais lá. Sim. Então, é complicado isso, viu? O excesso de segurança também pode ser uma faca de dois gumes. Uhum. Não sei se todo mundo ouviu, ela estava dizendo a questão de que quando você chega, né, no prédio, às vezes você tem que passar seus dados num condomínio, por exemplo. Então, é isso. A ideia, a gente está sujeito a riscos o tempo todo, só da gente estar andando por aí. E isso antes da internet, antes da gente ter inclusão digital, as pessoas já aplicavam golpes, né? Então, infelizmente, sempre vai ter alguém querendo passar a perna no outro, e a ideia é a gente tentar ficar esperto. Então, se alguém avisar, é isso que a gente está fazendo agora, né? Avisar do golpe que está acontecendo dessa maneira, tentar evitar. E na internet, ter essa ideia de que o que parece muito simples talvez não seja tão simples. Mas ficar 100% seguro, infelizmente, a gente nunca vai conseguir. Tá? Nunca vai conseguir. Então, que a gente fique usando essas estratégias aí para ficar o mais seguro possível, né? Queria agradecer a Laura, que trouxe um monte de informação bem legal, né, sendo usuária, né? E deu para perceber que vocês... aqui era sobre inclusão digital, mas eu acho que inclusão digital para vocês, pelo que eu estou vendo aqui, não faz muito sentido, né? Eu tenho a impressão que vocês todos já são incluídos, é isso? Tem alguém aqui que sente-se que não é incluso de forma digital? Levanta a mão. Não, acho que vocês todos... Pode falar. Não tem Facebook. Por medo ou porque você não conseguiu se incluir? Não tem paciência. E daí, pelas perguntas que vocês fizeram, deu para perceber que vocês estão
bastante preocupados com essa questão dos golpes e tudo, né? Eu acho que tem que ter essa preocupação mesmo. E uma outra forma de se atualizar sobre isso é usando a própria internet, perguntando, né? Tem vários sites, vários vídeos, né? É tipo uma lição de casa, né? Como continuar usando, né? E se precaver, né? Para não cair em golpes. Eu acho que isso é uma lição de casa. E vocês que estavam dizendo, né? De que agora não sai mais para ir ao banco e daí não tem aquela sociabilidade. Veja, tem outras formas de ter a sociabilidade. Em vez de ir ao banco... Oi? Inclusive vindo aqui, inclusive indo em céus, inclusive indo ao teatro, fazendo outras coisas. Então, a gente tem que ir se adaptando, se transformando. A minha preocupação maior acaba sendo o excesso de uso até. Então, as pessoas que são incluídas digitalmente, e daí muitas pessoas idosas não saem de casa e acabam usando muito, né, em jogos ou em redes sociais, né, em que fica aquela telinha que desce e passou horas. Tá? Isso eu acho preocupante. Então, se vocês conhecem pessoas assim, vamos sair, vamos para o teatro, vamos fazer outras coisas, vamos lá fazer um exercício físico, né? Vamos ao cinema. Né? Vou passar então para a Laura para dar o fechamento. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Então tá bom. Acho que é isso. Assim, a ideia não é estimular, dizer que é um mundo de mil maravilhas. Também não é estimular o uso discriminado, mas talvez nesses benefícios tenha alguma coisa que vocês não tinham pensado, algum uso que acrescenta mais do básico, né, do WhatsApp. Então, a ideia é utilizar mesmo para facilitar a nossa vida e que ela continue sendo fora da internet. Mas algumas coisas que talvez sejam chatinhas de fazer na vida real, que a gente consiga tornar mais simples. Tá bom?